Bem-vindos. No capítulo de hoje, a gente vai trabalhar sobre a ideia do conceito do que é violência e suas ramificações dentro da percepção da violência urbana. A ideia de violência, ela nasce, da própria relação das condições sociais e vem do latim da palavra violentia, que é a própria condição de um abuso de poder, um excesso de poder sobre o direito de outrem. Então, a partir do momento quando um indivíduo ou alguma instituição abusa dentro dessa relação, ela comete um tipo de violência. Então, ela vem da condição de se retirar o espaço do outro. Ela é uma extensão de um outro conceito muito importante na sociologia chamado poder. Eles estão intimamente ligados, o poder e a violência, os tipos de poder e essas expressões de violência. Então a gente vai colocar a violência como todo emprego de uma força exagerada, de um abuso dessa força, e principalmente quando essa força se emprega sem o direito de legitimidade, sem a condição de legitimidade, quando ela promove uma condição de extensão de abuso de poderes, de tratamento de desigualdade, ela vira uma extensão de práticas de racismo, de desigualdade social, se torna um forte aparelho de repressão em estados, se torna um histórico de relações de cultura de repressão, de ineficiência de práticas políticas para contê-la. Então, essa violência tem várias abordagens. E esse tema tão amplo já foi apresentado, inclusive, dentro dos seus conceitos base, de um dos sociólogos fundadores dessa ciência social, chamado Max Weber. Para o Weber, a ideia de violência ela é de uso normativo, legislativo, exclusivo e legítimo do Estado. Entenda, não é que o indivíduo não possa cometer atos de violência. É justamente por causa disso que ele acredita que somente o Estado deve ser normador, normativo, legislador e condutor dessas formas de legitimação da violência. Então, é responsabilidade do Estado combater, conter toda forma ilegítima, toda forma ilegal de violência, que é esse abuso de poder, que é esse excesso de autoridade que se faz de um indivíduo para outro, ou de uma instituição, de um espaço institucional. Então, para Weber, o Estado ele é responsável direto pelas normas, pela conduta de combate a esse tipo de violência. E cabe ao Estado aparelhar órgãos de poder para exercer, se necessário for, essa violência, esse poder excessivo, para combater uma ilegitimidade, uma forma ilegítima de violência, como, por exemplo, um grupo que comete homicídios, uma pessoa que comete roubo. Cabe ao Estado combater essa forma ilegítima de violência promovida por esse grupo ou por esse indivíduo. Temos também, importante lembrar, um pensador chamado Norbert Elias, que também é um dos grandes estudiosos sobre essas relações de poder. Veja que sempre o poder está intimamente ligado à violência. Ele vai falar que ao longo do desenvolvimento histórico, da historicidade da humanidade, nós vamos construir um processo civilizador sobre a violência. Há muito tempo, era comum que os indivíduos criassem um justiçamento, um processo de tribunais que fossem criados pela própria pessoa. E eram os indivíduos quem comandavam esses tribunais. Nós tínhamos legislações que permitiam, vamos dizer assim, vinganças ou atos extremamente violentos para combater uma desmedida violência, como o Código de Hammurabi, como os tribunais do terror revolucionário na Revolução Francesa. Então, esse tipo de julgamento, esse tipo de tribunal, esse tipo de justiçamento, que era muito comum ao longo da historicidade, ele foi sendo substituído por um processo civilizador que traz para a gente a responsabilidade do Estado de Direito. Nós temos que ter um conjunto de leis que normatizem, que legislem sobre o que é crime,
sobre as punições desse crime, sobre quem vai punir, como deve ser punido, legislando sobre as normas, legislando sobre as penas, quando é que um crime é hediondo, quando é que é um crime mais brando, uma pena mais branda, tá? Então nasce, para a visão do Norbert Elias, a necessidade nesse processo civilizatório, histórico, a condição de um Estado de Direito. E é dentro desse Estado de Direito que vai ser construído, mais lá na frente, as regras, as condutas, por exemplo, do Código de Direitos Humanos. Tão importante para justamente a gente não voltar dentro da historicidade a esses justiçamentos que antigamente se faziam tão presenciais. É importante também lembrar que, quando a gente fala da violência urbana, ela tem muitos braços, tá? Sendo esse meio urbano um meio de tantas diversidades sociais, a violência também vai ter as suas múltiplas diversidades, né? E essa violência, que é presencial, que é histórica, na história do homem nós temos a condição da violência, das guerras, das disputas, desses justiçamentos, da necessidade do Estado regular, seja pela visão do Max Weber como o único agente legitimador, seja pela visão do Norbert Elias na necessidade de se construir um processo civilizador para sairmos do justiçamento, chegarmos no Estado de Direito, até estarmos hoje nessa visão que o mundo criou, desses espaços urbanos cada vez mais de disputas, de conflitos, de desigualdades, de estratificações sociais, de classes sociais, criarmos uma nova conduta, um novo espaço de disputa chamado espaço de segregação socioespacial. Isso é uma forma de violência, quando a gente segrega a sociedade dentro de espaços e coloca espaços que têm maior acesso à educação, saúde, segurança, e espaços que são mais suscetíveis, mais precários, mais deficitários. Então, esses espaços de segregação, esses espaços de exclusão socioespacial, também são uma dessas manifestações da violência urbana. São espaços de cidades dentro de cidades. São espaços que denotam as violências e as suas extensões dentro dos órgãos de repressão do Estado, que não conseguem atuar da mesma forma dentro desses espaços. Esses espaços de segregação não são apenas espaços físicos, são espaços socioculturais e são extensões do Estado. Então, o Estado não consegue agir em todos esses espaços de segregação. Do mesmo jeito que o espaço é segregado, as ações normativas do Estado também são. Então, você tem um órgão de repressão do Estado para atuar dentro de uma área residencial, uma residencial de condomínios de luxo. Há uma atuação dos órgãos do Estado, diferente de órgãos do Estado quando atuam no combate à violência nas zonas periféricas. Historicamente, no Brasil, por exemplo, nós temos um problema muito grave justamente nas relações de controle sobre a violência, desses modelos desmedidos, dessas ações muitas vezes despreparadas e que acabam trazendo consequências e até releituras do nosso passado histórico, expressas nessas manifestações de controle da violência.